Olá pessoal, tudo bem? Então a questão 8 também é aquela questão que vai dar um trabalhinho, porque você vai ter que voltar no texto, não vai ter outra possibilidade. É sempre bom voltar ao texto, mas nessa aqui não tem chance, tudo bem? Vamos olhar aí a questão 8, o que ela diz. Nos trechos, homens que fizeram algo em certos aspectos mais difícil do que eles estavam fazendo, ele grifa a palavra eles, aí coloca lá, né, a indicação no sexto parágrafo, e outro trecho, né, que é isso, ele grifa o isso, não existia para os navegadores. Aí ele indica que está no sétimo parágrafo. Aí ele fala assim, os pronomes destacados referem-se correta e respectivamente a. Então olha lá, pessoal, você tem que voltar nesse trecho, não tem jeito, por quê? Porque você tem o texto lá, né, e você vai ter que achar onde é que esses pronomes, ele não fala, né? Mas o pronome eles, nem precisa saber porque ele não pergunta, mas só para a gente estudar. O pronome eles é um pronome pessoal do caso reto, né? Terceira pessoa do plural. E o pronome isso é um pronome demonstrativo, isso, aquilo, né? Ambos estão sendo usados para retomar trechos ou ideias ditas anteriormente. Quando eu tiver essa ideia de retomada, eu chamo de anáfora, ou recurso anafórico. Eu ia falar anafórico e misturei com anáfora. Então, recurso anafórico ou anáfora. É que é quando você usa os pronomes ou outras palavras para retomar alguma coisa que foi dita. Então, vamos lá para o texto para ver o que foi retomado, né? Então, eu já grifei para vocês, para a gente não ter trabalho. É esse pronome eles, deixa eu só grifar bonitinho aqui, né? Então, é esse pronome eles, que ele pergunta, está retomando o quê? E isso que está aqui embaixo. Então vamos lá. Sempre falavam de Magalhães, Vasco da Gama e Colombo como pessoas inspiradoras, homens que fizeram algo, homens que fizeram algo em certos aspectos mais difícil que eles estavam fazendo, né? Eles quem? Né? Ele perguntando assim, eles quem? Os astronautas dos anos 60, antes de chegarem à Lua, sempre falavam de Magalhães, Vasco da Gama e Colombo como pessoas inspiradoras, como homens que fizeram algo em certos aspectos mais difíceis do que eles. Quem? Os astronautas dos anos 60. Então aí confunde um pouco porque tem muita informação no meio, né? Você atento ao sentido vai perceber que tem os astronautas que foram para a Lua nos anos 60 e eles estavam falando assim, olha, aqueles caras que fizeram as grandes navegações, de certa maneira, eles tiveram muito mais trabalho, né? Eles tiveram um trabalho, assim, fizeram um trabalho muito mais difícil do que a gente. Era essa a ideia. Aí voltando para o texto, está lá, ó. Os astronautas dos anos de 1960, né? Fizeram coisas mais difíceis, né, do que eles estavam fazendo naquele momento. Tá? Então está se referindo a essa ideia. E lá embaixo, falando nisso, olha lá, de fato, em 1970, quando o Apollo 13 sofreu um grave acidente no espaço, só conseguiu retornar à superfície da Terra com a ajuda remota dos engenheiros dos Estados Unidos. Isso não existia para os navegadores. Bom, então a gente vai ter que voltar lá para o texto com essas informações para a gente poder falar o que retoma, né? O que retoma o quê. Beleza? Vamos lá. Então, a gente já sabe que homens que fizeram, em certos aspectos, algo mais difícil do que eles estavam fazendo, né? A gente sabe que aí, nesse caso, certo? São os astronautas, né? São os astronautas, ou, se você preferir, aqui poderia ser os tripulantes, né? Da Apollo 13. Mas lembrando que ele está falando correta e respectivamente, tem que ser na ordem. Então, quem ele retoma aí, né? No caso, são os astronautas, beleza? Já matou, né? Mas de qualquer maneira, quando ele fala assim, isso não existia para os navegadores, o que não existia para os navegadores lá do século XVI, lá de 1500? O que não existia? Não existia a possibilidade de ter uma ajuda remota. Quer dizer, você não tinha ninguém que ficava lá na capital do país, no caso Sevilha, né? Numa cidade espanhola, ou Lisboa, cidade portuguesa, e ajudasse. Eles não tinham essa ajuda remota, essa ajuda distante. Tudo bem? Então isso, voltando lá no enunciado, isso não existia para os navegadores. Isso o quê? Ajuda remota. Beleza? Alternativa boa, alternativa D de dado. Então repara, uma questão que não é difícil. Difícil ela não é, mas é uma questão trabalhosa, que exige do candidato, a essa altura do campeonato, né, na oitava questão já, uma capacidade de análise, de calma, para poder analisar, ver certinho qual termo está sendo retomado pelo eles e pelo isso. Ou seja,
Eles e isso são recursos anafóricos que retomam termos e quais são esses termos. Beleza, pessoal? Então, um abraço, até a próxima.